Começa agora o meu, o seu, o nosso Garotas do Programa. E calma, não é o que você está pensando. É muito melhor. E para você que está acompanhando a gente, chega mais, respira fundo, senta naquele seu lugarzinho preferido e já começa a acompanhar aí da sua casa, do seu carro, onde você estiver vendo e ouvindo a gente, tá? E aqui no Garotas, ó, conversas reais com pessoas reais. Exatamente. Mas antes da gente começar o papo, um recadinho rápido e importante para vocês, tá? Esse ano, o Garotas do Programa decidiu ser ainda mais acessível e inclusivo. É isso aí, nós não temos intérprete em Libras ainda, mas nós estamos ajustando e fazendo o possível, com muito respeito, para atender a mais pessoas, tanto os deficientes auditivos e os visuais, né? Então, se você tem aí uma pessoa que tem uma deficiência visual ou auditiva, passa esse recadinho para eles. No YouTube, os nossos episódios têm a legendinha, então ativa lá para ajudar essa pessoa a acompanhar lendo, né, e assistindo. E para você que não nos vê, nós vamos começar a nos descrever cada episódio, tá? Então nós estamos só passando um recadinho para vocês começarem a acompanhar, porque nos próximos a gente já entra se autodescrevendo. Né? A gente já vai se autodescrever para você que não está nos vendo, mas vai poder imaginar como a gente está aqui. Exato. Afinal de contas, a inclusão ela não é tendência, né, gente? É um cuidado com pessoas e isso é só o começo. Isso aí. Tá? Então começa, Maria Carla. Então bora lá? Olha só porque me arrepiou. Começa, Maria Carla. Então bora lá. Vou começar me autodescrevendo. Eu sou Maria Carla, eu sou uma mulher branca. Meu cabelo é ruivo pintado. Apesar que as pessoas acham que é natural, porque eu tenho muitas sardas e muitas pintas. Então, meu cabelo é Chanel, ruivo. Eu tenho olhos castanhos esverdeados. Eu tenho tatuagens nos braços, que é bem visível, tá? Tenho 1,72 de altura. E estou vestindo hoje uma regata... Que cor é essa? Coral. Meio rosa, meio coral. Calça jeans e uma sandália preta. Perfeito. E o principal, desculpa. Eu estou sentada numa mesa branca retangular na ponta. Isso, e ela usa óculos também, tá, gente? Que eu tô de olho nela. E uso óculos marrons. Olha, hoje marrom. E eu sou Marília Glenda, eu sou uma mulher branca também, tenho cabelos castanhos escuros no ombro, meu olho é preto, eu também uso óculos, tá? Meu óculos é clarinho. E hoje eu tô com uma blusinha verde-menta, presente da minha friend aqui do meu lado, tá? Eu também tenho tatuagens, eu sou branca, mas eu tô meio tostada do sol. Então, é isso aí. Hoje eu tô de bermudinha azul, tô usando um tênisinho, porque hoje nós estamos fazendo uma gravação leve, solta aqui. E eu tô à esquerda da Carlinha, tá? Boa. A gente ainda tem muito que aprender, mas a gente tá muito comprometido em evoluir sempre, tá? Então isso é muito importante. Hoje... A conversa é sobre parar de só executar e começar a se posicionar. Vamos falar de comportamento humano, criatividade, comunicação e saúde mental. Fica com a gente até o final, porque esse papo pode virar uma chave importante para a sua vida. Produção, roda a vinheta. Garotas do programa, 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 garotas do programa. Nosso convidado de hoje é daqueles inquietos que não se contentam com o básico. Antes mesmo de se formar, já entendeu que conhecimento sem comunicação não cresce e que profissional também precisa se ver como negócio. Ele une nutrição, comportamento humano, criatividade e uma paixão enorme por conversar e gerar valor. Rafael Santilli, vem com tudo pro Garotas do Programa, seja super bem-vindo! Licença muito bom. Chegar. Estamos aí, muito meninas, felizes de você aqui, seja super bem-vindo. Muito obrigado. Rafael. Antes de mais nada, a gente vai pedir para você fazer a sua autodescrição. Tá. Eu sou um homem de altura média, de cabelos ondulados, tô com uma camiseta polo preta e sentado do lado da Marília. Isso aí. Muito Funciona? bom. Primeira vez que eu fiz. Não, perfeito, perfeito, Aí, muito bom. Tá ótimo. Rafa, já chamo de Rafa, porque assim a gente Boa. já chega na intimidade. Eu costumo começar sempre perguntando: quem é o Rafa? Da onde você veio? Para onde você vai? Conta a sua história. Conta para as pessoas que não te conhecem um pouquinho de quem é você. Boa, boa.
Eu me chamo Rafa, então, né? Rafa Santilli, de Rafael, mas eu sempre gostei de ser um pouco mais informal de alguma maneira. E a minha história vai pra lá, vem pra cá, às vezes a gente tenta conectar, né? Eu costumo dizer que é mais fácil a gente conectar depois que o tempo passa, né? Então a gente olha pra trás e faz sentido as coisas. Verdade. Mas basicamente eu sou bastante criativo, comunicativo, assim, desde criança, desde muito novo. E de alguma forma sempre tive uma ânsia de fazer um pouco mais, de performar um pouco mais nas coisas. Sabe aquela pessoa nas brincadeiras da escola que não desistia, assim, que até se machucava nas brincadeiras. E E até é o isso. fim, E até o profundo. fim. Às vezes não sabendo exatamente o momento de parar. Que esse é até um ponto interessante, né? Quando é que Claro. você aprende, Você é quando é que você intenso. para. Que signo você é? Eu sou de touro, não entendo nada, mas... Não, porque falou intensidade, eu sou escorpião e a intensidade é com a gente. É. Touro tá perto. É? Desculpa, só curiosidade. Curiosidade. E aí isso me levou a pensar como que eu poderia fazer diferente. Então, de alguma forma, eu sempre carreguei uma expectativa de mudar a história da minha família, assim, né? Essa coisa. Sim. E aí foi pelo estudo. Então, pelo estudo, eu comecei a estudar. Lembro que muito novo eu estudava, lia muito. E busquei o que é o melhor que eu poderia alcançar em termos de estudo no Brasil. Fui atrás de uma federal, Certo. né? Sim. E aí foi isso que com 17 eu passei numa federal, eu fui morar lá no Rio Grande do Sul, né? Então eu sou de São Paulo, fui pro Rio Grande do Sul, Bela menor de mudança. idade, bela mudança. Bela mudança. E aí E jovem, né? e jovem, passar frio, passar fome assim em alguns momentos, né? Não propriamente, mas no sentido de fome social, né? Às vezes você não tem Você não tem Familiares, Até porque contato, também o amigos. pessoal, eles são mais familiar. fechados, né? Eles não são são tão diferentes. receptíveis, São né? Então, Eles são mais frios. exatamente como você me chamou de Rafa, eu sou essa pessoa que você chega e você conecta muito rápido. E lá era tido como uma coisa diferente. Você é diferente, assim. Você é entrão. Você é intenso. Então, intenso. Você é intenso. E aí, o mais rápido que eu pude, eu fui entendendo como eu poderia, né, performar, estudar ali, entrei em vários projetos, aprendi muita coisa. E só que de alguma forma ainda me incomodava um pouco uma certa, assim, eu não acredito que a gente, como dizem por aí, que você não precisa fazer faculdade. Eu sou muito fã do estudo tradicional, Certo. né, do estudo Muito bom. eu também. como Você foi pra como lá acadêmico. fazer Nutrição. nutrição. Bom ponto. É. Né? Fui fazer nutrição. Nutrição lá. Por quê? Porque eu gostava muito de esporte e eu adorava pensar como que alguém chega na máxima performance. Certo. Então a gente usa a alimentação para isso. E aí no final foi totalmente por um outro caminho de não usar o esporte em si, mas usar o comportamento. Sim. Porque aí eu comecei a entender como que de fato as coisas poderiam funcionar e como que eu poderia me destacar ali também. Certo. Porque eu fui percebendo que muito conhecimento, sem você executar, Sim. você também não ia para muitos lugares. É. Né? Que esse seria o grande é. ponto. E aí, ali dentro mesmo da faculdade, eu fui construindo uma rede dentro do Instagram, assim, né? Conectando com algumas pessoas, outros profissionais. E aí eu consegui fazer estágio com um cara muito grande que eu sou muito fã, que é o Fernando Miguel, da nutrição, parte comportamental. E eu virei Legal. estagiário dele. Fui trabalhar com ele na parte de lançamento, assim. Aí aprendi muito sobre mercado. Então eu aprendi sobre vender, Muito né, bom. Carlinha? Aprendi a vender, a comunicar, então usar a comunicação para isso. E aí eu comecei a olhar qual que seria a minha trajetória óbvia se eu não fizesse algo diferente dentro da faculdade. Certo. Que seria uma coisa Mais do mediana. me- mais do Mediana, mesmo, mais né? do mesmo. É. Então mesmo numa federal, mesmo num lugar Merecendo, diferente, assim, é. não ia, né, alguma coisa que poderia potencializar. E aí eu comecei a perceber e de fato, né, estruturar que para fazer algo diferente eu preciso de fato fazer uma coisa que seja diferente, mas inteligente, não só chamar atenção, né? Exato. Claro. Muito bom. E aí as coisas foram se desenrolando, basicamente. Hoje eu tô no último ano, voltei para São Paulo, tô fazendo estágio por aqui, e foi me encontrando numa outra área que não somente atendendo, né? Eu chego a atender, mas eticamente ainda tem que formar, tudo mais. Então antes disso eu comecei a prestar consultoria para ajudar outros profissionais a terem um negócio, porque de alguma Entendi. maneira E isso Entendi. em paralelo à sua faculdade. em paralelo com a faculdade. Aham. Primeiro, segundo ano. Primeiro, tocando. segundo ano. Segundo ano eu comecei, quando eu comecei o estágio. E no terceiro eu comecei tem coisa aqui. Porque eu comecei a estagiar para ele, no terceiro ano eu comecei a prestar serviço de criação de conteúdo. Boa. Então eu te ajudo a editar, eu te ajudo a roteirizar. Só que eu percebi que a galera vinha muito mais valor quando eles tinham uma conversa comigo do que o roteiro que eu fazia. Ah, entendi.
né? Então, muito mais, Olha o lado Sim, humanizado. sim. muito mais valor na troca e no que eu poderia tirar de insight, De a criatividade. naquilo, né, nessa Aí foi a primeira vez que eu me vi conversa. como uma pessoa criativa. Que no geral a gente acha, eu achava, né? Sim. Criatividade é pra artista, Sim. esse tipo de coisa, assim. Baqueteiro. Quem já nasceu É. com o dom. Quem já nasceu com dom. É. E nem Não é. sempre é isso, né? A criatividade é em tudo. Né? Não, e depois até dentro da neurociência fui entender que a criatividade é uma forma de pensar, assim. A gente precisa ser criativo de todo jeito. Então, por exemplo, quando você usa uma caneta pra prender o cabelo, foi um ato criativo quem criou lá atrás. Então, eu pego uma ferramenta e dou uma outra função que ninguém... Não é E natural também, dela. Não o é que natural gera dela. isso, além da criatividade, é a necessidade. A necessidade, Tô exato. morrendo de calor, não tem um elástico, o que eu vou fazer? Ah, vou Exato. me virar aqui. Então, E a a gente- necessidade gera A criatividade. gente chega no ponto de... Como o Brasil ele é muito defasado em várias questões sociais, econômicas, Sim. e talvez seja por isso que a gente é um dos povos mais criativos. Olha. Precisamos, né? A gente precisa. Precisa Você pega na rebolar pra parte, ter. você pega na parte de empreendedorismo, a gente se destaca por isso. Sim. Porque a gente está muito atrás e para fazer diferente precisa tirar da cachola ali, né? Praticamente. Da cachola, da É. cartola. Da cartola. Do plano B. Cartola, da cachola. Isso para todos os sentidos e para todas as áreas, É. né? Tudo você precisa um pouco dessa criatividade de sobrevivência. Exato, exato. E aí as coisas foram se desenrolando no sentido de eu comecei a olhar para aquilo e falava, tem coisa aqui, né? Então as pessoas querem mais me ouvir do que o que eu tô entregando. E antes disso eu já tinha percebido, e o que eu tinha aprofundado, né, em questão de comportamento era que, por exemplo, o plano alimentar não faz diferença nenhuma se você não tiver estratégias comportamentais. Né? Tá. Hoje você consegue um plano alimentar no chat. Nossa, Comportamental, com você certeza. diz, essa estratégia comportamental você diz na prática de exercícios físicos, no tipo de vida que você está levando, o que você está pensando, o que você está consumindo de conteúdo de aprendizado, nesse sentido? Boa, também. Acho que, de alguma forma, tudo que a gente coloca uma ação e a gente tem um reforço, uma consequência daquilo é um comportamento. Então, de alguma maneira, sorrir é um comportamento, chorar é um comportamento, se alimentar bem ou ruim é um comportamento. Sim. Então, a base do comportamento, que é o que a gente não aprende, por exemplo, na faculdade, que seria, por exemplo, análise do comportamento, algumas áreas ali da neurociência, que a gente não tem, no geral, na parte da saúde, é fundamental para a gente ajudar uma pessoa a mudar hábitos, né? Então, quando eu digo comportamento, é muito mais sobre quando você não conseguir fazer. Quando você estiver cansado e você quiser chegar em casa e pedir um iFood, qual que vai ser essa estratégia? O plano a gente sabe que tem. Né? No chat você consegue um baita plano ali. Sim. A Esse é o- prática não é igual à escrito. teoria, né? Exato, É. exato. Então, no chat GPT você consegue uma estratégia ali, você consegue um Nossa, plano. Mas gigante. como que você reforça o comportamento? Você tá ali ajudando aquela pessoa a trabalhar outras questões como perfeccionismo, autocobrança, a insatisfação que ela tem com ela mesma, lidar com a frustração. Sim. Então, comportamento é basicamente criar habilidades para lidar com as consequências que, por exemplo, o seu objetivo precisa. Então, você quer emagrecer, lidar com as consequências que emagrecer é o mais importante. Que emagrecer precisa, né? Então, por exemplo, emagrecer muitas vezes precisa que você saiba comunicar socialmente que você está de dieta. E isso a gente não aprende. Eu não aprendo na faculdade como eu vou ajudar o meu paciente a comunicar pro... Sim. Se sente até mal. Pô, toma uma cerveja, tá? Exato. Ai, não tô de Não, dieta. tô de dieta. Se sente até mal, fica com vergonha, né? Ou Então- nem sai mais de casa. Nem Aí sai. cria Exatamente. social, fala, eu não vou sair, eu não posso comer, eu não posso beber, eu vou fazer Exato. o quê lá? E aí vira esse, por exemplo, o perfeccionismo. Então, eu não vou fazer dieta, senão eu perco meu lado social. Ou, se eu for pro lado social, dane-se a dieta. Exato. Né? Tanto faz, joga pra lá. Amanhã eu continuo. Amanhã eu continuo. Só hoje, né? Começa a segunda. Então foi essa visão que eu fui criando sobre o comportamento como um todo, que vai impactar, seja na sua maneira de trazer a comunicação pra cá, de vocês criarem esse podcast, seja em como a gente sustenta um hábito, um comportamento pra mudar, você conseguir emagrecer ou ganhar massa, qualquer objetivo que seja. Sim. Né? E aí eu tive acesso a tudo isso e eu falei, tá, mas como é que eu Que que eu vou coloco fazer isso em com tudo? prática? Como que eu- Tô não, com não posso a atender, faca e o queijo na mão. não Sim, posso atender, tem mais por 2 conta anos da pra me faculdade, formar. entendi. Você hoje tá formado? Não, tá se formando. Me formo esse ano. Ah, Ainda que não me formo. maravilha. Que gostoso. E aí, com tudo isso, como é que eu vou colocar em prática, então? E aí eu comecei a relembrar que tem gente que tá gostando de me ouvir. Tem coisa aqui. Então eu comecei a usar, que é a máxima, né? Que eu geralmente trago hoje pros alunos, que é você ouvir muito bem o seu cliente.
E não só ouvir, mas saber perguntar e saber entender o que que tem por trás do que ele tá respondendo. Perfeito. Que aí o que eu tinha desse serviço ali, que era muito mais uma questão de commodity, né? Então, eu dou a ferramenta, eu dou o roteiro, a edição. Eu comecei a perceber que o valor por trás estava, tá, Rafa, mas qual hora do dia que eu faço? Mas como é que eu tiro uma ideia do meu dia para levar para você criar o roteiro? Certo, mas como é que eu lido com essa parte financeira aqui? E aí foi quando eu Foi mergulhei. além, né? Foi Vai além. além, né? E aí eu olhei pra isso e eu falei, acho que tem coisa aqui. Uhum. Aí eu mergulhei em questões de negócio, em questões de vendas, né? Então em questões do mercado digital. Então hoje eu Sim, brinco que sim. eu não trabalho no digital, eu trabalho com o digital. Sim. Que é o grande uso que a gente como profissional, seja da saúde, seja qualquer profissional liberal, pode usar do meio digital, que é usar a partir dele para você vender o seu serviço. Certo. Uhum. E aí a minha especialidade hoje sim. é online, né? Então, principalmente para nutricionistas que vendem consultas online, acompanhamentos, como é que você constrói tudo isso? E aí, enfim, muita coisa. É muito interessante porque você acaba aplicando Vira, isso vira, em todas vira. as áreas. A gente traz temas que bate de frente comigo. Boa. Porque virou o ano Ai, e eu cara. continuo. Mas assim, essa questão que você trouxe da mudança de hábito é muito difícil. É. Eu venho falhando todos os dias. Porque eu quero, assim, o meu teórico. Quero mudar. Aham. Preciso mudar. Preciso ganhar massa muscular, preciso começar a fazer exercício físico. Não é por estética. Claro que a estética tá aliada junto, ainda mais sendo mulher, a gente quer também. Mas hoje é a questão saúde, principalmente da minha coluna. Então, Boa. assim, e aí eu falo, não, vou fazer. Aí eu começo o plano maravilhoso. Segunda-feira, Aham. até 4 horas da tarde, o negócio flui certíssimo. Meu filho, no final do dia em diante, despenca. Essa é clássica. E aí Essa você é fala, eu tô clássica. falhando miseravelmente todos os dias. E aí, como você muda o hábito? Tem que ter disciplina. Como eu faço pra ter a disciplina? Que eu não consigo ter disciplina. Então, assim, Aham. assim como eu acredito que tem várias pessoas que estão nesse looping, que querem sair e Com são certeza. puxadas, o furacão puxa de volta. Com certeza. Até porque, por exemplo, essa máxima da disciplina, que, pô, a disciplina é muito importante. Mas como que a gente treina a disciplina? Exato. Como que treina? Como é que a gente treina? Tem que ter Como é- muita força. como é que- Eu já vi que eu sou fraca, porque eu perco. Então, mas aí que tá. Como que eu, como profissional, vou treinar você a ser disciplinada? Eu não consigo. Uhum. É pouco palpável Sim. para que a gente trabalhe e, de fato, pô, Carla, vamos verdade. melhorar a sua disciplina. Aham. Então, é pouco útil. Por isso que eu gosto muito de... Parte do processo é importante você ter motivação. Então, beleza. Sua motivação por trás pode ser tá com o abdômen X ou pode ser para não sentir dor. Indiferente. Sim, É uma motivação. O quão importante, o quão relevante isso é na sua vida e quais são as consequências que você vai ter na sua vida de buscar isso antes de alcançar. Deixa eu melhorar, né? Então pensa que você tá querendo emagrecer. Quando você começa a dieta, sei lá, os 3 primeiros meses, você não perdeu nada de peso. E você só tá colhendo o que é difícil. Uhum. Que é, eu tô Sim. eventualmente abrindo mão da minha parte social, eu tô abrindo mão de coisas que eu gosto de comer, eu tô me sentindo, quando eu tô triste, que isso é muito comum com as mulheres, quando eu tô triste, eu não tô comendo aquele negócio que eu gostaria, e isso me causa frustração, etc, etc. Como que eu sustento isso para que no médio e longo prazo eu consiga o meu resultado? Porque não acontece de um dia pro outro. Sim. Os melhores resultados não acontecem de um dia pro outro, né? Seja na parte física, seja como negócio, vocês como negócio. Com não tem dia que certeza. tem dia que vocês não estão carismáticos. Não, e a assim. gente vivendo nessa era Normal. imediatista, tipo, eu fiz 2 dias. É isso. Quer saber? Deixa. E esse imediatismo mata a gente também. É Destrói. isso. E aí, quando você abre as redes, você vê essa questão de, pô, Carla, seja mais disciplinado. Igual você falou agora. Eu tenho pouca força de vontade. Na prática, na neurociência, o que é a força de vontade? A gente chamaria isso de controle inibitório. Ele fica aqui na parte da frente do cérebro, do córtex pré-frontal, que é a parte mais racional. E o controle inibitório é basicamente como você consegue resistir a estímulos e controlar eles. Então, por exemplo, isso aqui é café e eu não tomo café. Mas eu tô com muita sede, só tem café. Como é que eu resisto a tomar esse café? Eu tô usando meu controle inibitório. Eu tô com vontade de ir no banheiro e não posso ir porque eu tô aqui gravando. Como é que eu tô usando meu controle inibitório pra Sim. controlar o resto do comportamento? Acontece que ele custa energia. Ele acaba, né? Você não consegue pro resto do dia ter controle inibitório. Não é à toa que no final do dia, geralmente, é onde a gente mais Sim. perde o controle. Olha. Eu sou muito do doce, né? Aham. Meus piores inimigos, e pra mim que eu amo, é o doce e o Red Bull.
O Que Red ele Bull. rouba a minha energia da manhã, eu já sei. Mas assim, eu sou completamente viciada. Então... Ele te dá asas hoje pra te deixar no chão, velho. Então, assim, durante o dia eu percebi que eu tenho conseguido controlar. Tomando mais água, que eu não gosto, Uhum. e água normal sem ser com gás, porque pra mim é só água com gás. Então, assim, eu tô vendo que nos dias eu estou conseguindo fazer algumas mudanças. Boa. E aí eu tenho que me parabenizar por isso, né? Não Isso, jogar lá embaixo das minhas Isso, falhas. exato. Mas aí eu já entendi que o meu limitador é do final do dia pra noite, porque eu Uhum. sou muito noturna. E é onde eu tenho mais vontade de comer doce, à noite. Boa. Tem vezes que é meia-noite, 1h, eu tô abrindo um pacote de amendoim com Red Bull e vou dormir daqui 1/2 hora. Uhum. Quem vai tomar Red Bull pra dormir? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o meu pior tá no final do dia, que é onde Boa. eu consigo dar uma respirada, eu falo, não É, vou comer é isso. doce. Aí começa. É isso. Aí vai comer uma melancia, né? Vai saciar. Posso comer metade da melancia, eu falo assim, eu ainda preciso de um doce mais potente. Uhum. E aí, gente, eu escorrego e parto pra cima de um chocolate, alguma coisa Aham. assim. E aí É eu isso. falo, fui bem até aqui. E aí vem a frustração, né? Exato. Que você sente que, É. de Falhou fato, de novo. faltou força de Falei. vontade, faltou toda essa questão. E o ponto é, nada disso que a gente tem dificuldade de mudar, ele é construído de um dia pro outro. Então, o que é um hábito? Ele é um comportamento semi-automatizado. Então, é muito tradicional pra mim, fácil, que eu acordo e vou escovar o dente. Sim. Eu não custo energia. Totalmente Sim. diferente de eu acordar e correr. Teve uma época que eu habituei mais. Hoje eu não acordo com puta vontade de correr. Ai, que maravilha, vou correr, tô amando. não. Tem gente louca que gosta. Não, né? Mas também você pode habituar, você pode Então, semi-habituar. mas Por quê? porque aí não se torna o hábito. Aí você se torna um hábito. Por Ele fica semi-automatizado. Persistência, fica semi-automatizado. E aí- Inconscientemente você se automatiza naquilo. Mas aí, por exemplo, eu não consigo controlar diretamente se eu faço ou não faço o hábito. Sim. Eu consigo controlar as variáveis. Uhum, Por exemplo, uhum. quais são as variáveis que levam a Carlinha a tomar o Red Bull? Geralmente ela tá cansada, geralmente é final do dia, geralmente ela às vezes bebeu pouca água. Ela tá em casa ou não tá em casa? Qual lugar que ela tá? Isso é o quê? Isso é ambiente, é estímulo. Pensa que a gente responde a estímulos, né? Então, eu sempre quando um comportamento acontece, teve um antecedente. Sim. Todas as vezes, essa é a máxima da análise do comportamento. E aí, qual que é o nosso processo? É entender quais são os antecedentes de cada um desses comportamentos. Faz sentido. Eu nunca me analisei nesse sentido. É Qual é isso. o momento E a que me dá gente mais não vontade olha. de tomar? E aí você só olha o quê? Eu errei. Eu fiz Total. errado. É, Eu falei. falhei, eu fiz errado. E isso vai acontecer tanto, por exemplo, com negócios também. Então, poxa, por exemplo, numa instabilidade, quem tá na linha de frente, né? Um profissional liberal, um profissional da saúde. Eu fico com um desconforto emocional, porque esse mês eu tô com medo de não vir a quantidade de dinheiro que eu esperava. Esse é um Certo, desconforto é um emocional. E às vezes isso vai impactar na pessoa, então pode impactar na sua dieta, pode impactar na sua tomada de decisão. Sim, Então agora eu vou largar o podcast, eu vou chamar uma outra pessoa, eu vou mudar de plano. O que acontece? Você pula de galho em galho, sempre na próxima estratégia. E aí você não passa pelo processo de continuar plantando até o momento que você vai conseguir colher esse resultado. Uhum, O nosso maior desafio é sustentar, não é começar, né? uhum. Qualquer coisa, é sustentar. Você sustentar isso aqui por 2, 3. Quantos anos uma empresa quebra em média no Brasil? 2 anos? Então a gente vai fazer mais. E isso, ele é acumulativo. É Quem é acumulativo. assim, é assim na dieta, é assim na mudança de hábito, é assim no trabalho, qualquer dificuldade que tenha, vai procurar outro emprego, é assim num relacionamento, esse aqui tá me dando trabalho, eu vou terminar, vou arrumar outro. É assim com tudo. É o que a gente chama de mentalidade popularmente, é um padrão mental, né? Um padrão de pensamento. Uhum. É isso, você começa a generalizar. Então pensa, se você generaliza isso para alimentação, talvez você nem repare, mas talvez isso aconteça no seu relacionamento. Algum ponto. Sim. Certo. Alguma perspectiva assim. Então, por exemplo, lá eu culpei porque... mas eu também cheguei cansado, foi por isso que eu comi. Às vezes você tá terceirizando a responsabilidade do seu cônjuge também. Entendi. Né? Uhum, Então é uhum. complexo, é muita complexo. coisa. E aí, voltando, eu basicamente entendi que eu precisava eu queria colocar isso em prática, porque tinha Certo. valor. É isso, o olhinho de vocês eu consigo Sim, ver, pô, tem valor. sim. a galera Total. vai curtir. É porque Sim. eu me vejo em várias situações que você tá falando. Exato. E aí eu falei o Total. quê? Eu preciso dar um jeito de colocar isso em prática. Vou usar o que eu tô fazendo. E aí hoje, basicamente, o meu maior diferencial em termos de negócio é eu não somente falo o que você tem que fazer como um consultor, um mentor normal assim de Certo. negócio, mas ajuda a sustentar e manter o negócio, que é a grande questão. Uhum. Né? E aí, hoje, assim, para me formar, mas eu criei essa forma de trabalhar para outros nutricionistas, profissionais da saúde, ajudando eles a transformarem em negócio. Top. Mas Essa você é a atende história. pessoa física também. Uhum. Atendo como Nutri, você diz? É.
Sim. Não, e como, não sei que nome posso dar, porque você deu uma consultoria de hábitos, de mudanças, É. de, tipo, quase um psicólogo da praticamente saúde. um consultor, não Sim. é só ser né, nutricionista. Se você não pensa em fazer isso, Consultoria já fica a mesmo. dica, Não, total. porque faz todo sentido. É. Eu com certeza seria essa Faz paciente. muito diferente. Não, eu tenho a parte. É que, por exemplo, chamar isso de acompanhamento nutricional, eu não poderia porque eu ainda não estou Não formado. é formado, Entendeu? exatamente. Então, ele fica com uma certa limitação ainda, mas foi uma das formas que me abriu para. Hoje abre para vários cenários e eu consigo ajudar de várias maneiras. Então, às vezes, por exemplo, hoje dentro da consultoria, eu tenho uma. Dentro da consultoria hoje, eu tenho uma taxa de renovação de 80%. Por quê? Porque o motivo que faz a pessoa comprar não é o mesmo que faz ela renovar. Sim, Com Às certeza. vezes eu comprei porque, cara, eu queria criar com conteúdo certeza. melhor. Eu Aham. renovei por quê? Porque o Rafa, ele tá sendo um braço direito que me ajudou no momento que eu tava, por exemplo, um consultorado lá que tava, eu tô separando e eu consegui sustentar o negócio nesse momento. sim. Como que eu coloco isso em valor? Exatamente. Como que a gente... É, Não tem, não né? é tangível. Não, tem dois É. perfis, né? O perfil que, consegui meu objetivo, tchau, agora eu vou seguir sozinho. E Aham. ele não vai renovar. Não Isso. vai renovar, né? Uhum. E tem aquele cara que fala assim, cara, eu fiz um resultado legal, eu quero continuar performando, quero aumentar. Eu vou renovar porque eu quero continuar reciclando, aprendendo e colocando em prática e aumentando a receita no isso. final. É isso. E parte do nosso processo também é nessa parte mais ativa. No sentido de a gente trazer cada vez mais clientes que a gente não vai simplesmente entregar o resultado. Então é isso que eu tô falando pra vocês. A Isso. gente vai Uhum. construir, cumprir outras funções na vida dessa pessoa. Então, como que, por exemplo, você falou dessa parte de consultoria, eu entrei como nutricionista e como que eu cumpro uma outra função na vida dessa pessoa. Então, às vezes, eu ajudei ela lá atrás a se alimentar bem fora de casa e agora o processo é como que eu lido porque meu marido não tá querendo que eu emagreça mais. Isso como que eu vou fazer uma oferta pra ela como nutricionista? Exatamente. Vem cá, eu vou cobrar tanto pra eu ajudar você. Pra ajudar Não. você, sendo que... Mas é uma necessidade, é uma demanda. Sim. E aí eu volto ao que eu falei pra você, como é que você ouve o seu cliente? Como é que a gente tá ouvindo o cliente, não no sentido óbvio do que ele tá falando, Do que ele tá falando. mas no sentido de demonstração, Até exatamente. mesmo de como ele vai se portar e se comportar. E qual atitude que ele vai tomar a partir de um conselho. Consultoria são Exato. conselhos que você recebe a respeito disso. Porque até mesmo, né, você não vai... Não vou a fazer. pessoa não vai fazer por Exato. você. Que Né? pena. Bem que Não vai, podia. Exato. não vai fazer por você. E o tempo, ele é traiçoeiro, porque não é traiçoeiro, eu diria, mas em uma linha de tempo curta, trabalhar é difícil, né? É. A gente sempre pensa médio e longo prazo. Só que no tempo, quantas intercorrências você vai ter Exato. nesse plano que você fez? Porque você pode fazer um plano, né? O Eu falo plano, o como papel cabe tudo, né? empreendedorismo. O papel cabe tudo. Meu filho, papel e A cabelo. produção... Ouvido também ouve tudo. Então, pequeno, médio e longo prazo. A produção tem uma pergunta para fazer. Vai, produção, Mande, pergunta. se eu conseguir. A inteligência artificial hoje, o ChatGPT, LLM no geral, Aham. ela mais ajuda ou atrapalha com relação ao nutricionismo? Boa. A inteligência artificial como um todo, ela vai impactar demais em cada um dos profissionais, né? Então, como que existe uma galera hoje já usando a IA de terapia, como vai usar de vários processos. Então, ele vai impactar muito no que a IA consegue atingir, que é, putz, quantas calorias tem esse pão, quantas calorias eu preciso no meu dia, ó, meu prato é tanto, quanto é que ficou. Isso vai ser ótimo, vai ser mais prático que o nutricionista, inclusive. Sim. Então pensa, vai mandar uma foto, eu não É uma consigo falar pra ele praticidade. quantas calorias É. tem ali. Enquanto a IA consegue estimar, Consegue. às vezes, com mais precisão. E Verdade. hoje, né? Imagina daqui a 2, 3, 4, 10, 15 anos. O grande ponto é, como que a gente vai se diferenciar dentro do mercado? É cumprindo essas outras funções que a IA não vai conseguir. Por quê? Porque a IA, ela só responde ao seu comando. E o paciente vai ter a capacidade de fazer o comando que eu teria de instruir? Difícil. Difícil. Então, como que o paciente conseguiria descrever e entender que ele precisa saber os antecedentes desse comportamento, Exato. que ele precisa saber os reforçadores? Ele não vai ter essa questão. Só que o que a gente aprende na faculdade ainda é o que é ensinado há 20 anos atrás. E esse era o grande Eu ia te ponto. perguntar agora. Eu falei assim, e Infelizmente, na é. A faculdade? gente fica nisso. A gente fica nessa mesma questão. preso Então, nessa vamos questão. focar na parte da alimentação, porque, pô, é muito importante. Então, né, a questão dos carboidratos, das proteínas, das Sim. vitaminas. Ótimo, super relevante. Mas
Na prática, o que tá levando a galera, por exemplo, hoje, a nossa maior epidemia de obesidade, não é você saber se tomate ou batata frita é mais saudável. Você sabe. Uhum. A gente sabe o que é mais saudável. Na prática é isso. Sim. Mas na teoria é Na isso, mas e na teoria. prática? A prática é a grande questão. Então, ao mesmo tempo que vai sim ocupar uma função que hoje ela é ocupada pelo nutricionista, ela é ocupada pelo psicólogo, enfim, várias questões assim. Mas os profissionais que conseguirem estar na linha de frente dessa mudança, então souberem e saberem ler o mercado para entender sobre esses outros conhecimentos, é quem vai se destacar. Então eu vejo mais ou menos como foi a época da internet. Né? O que é a inteligência artificial? É mais ou menos como na época da internet você conecta vários mecanismos de informação. É uma capacidade de processar informação Sim. absurda. Sim. Né? E hoje ainda Sim, mais, por causa da hoje inteligência ainda mais. artificial. Então, eu não consigo processar a quantidade de informações que ela consegue. Não é aí que eu vou me diferenciar. Você é Não humano. tem como. Exato. Você é Isso humano, daí né? humano. Faz sentido também. Então, eu vou me destacar no que um humano pode fazer para um outro humano. Dentro Sim. do perfil 1 a 1, né? Eu tô falando. Aí a questão de empresas vai para um outro caminho. A grande questão é que não tem como a gente prever com exatidão, né? Mas enquanto, por exemplo, ele ajuda muito para o estudante a aprender e fazer, passar nas provas, na Sim. faculdade, ajuda muito. Ajuda o profissional a ter uma colinha ali, ajuda muito. Mas a grande questão é entender sobre esse conhecimento e conseguir dar o comando certo, é muito difícil que o cliente vai saber fazer. E aí Sim. a grande questão é, assim como está sendo a onda dos medicamentos, o pós é a que é a grande questão. Então, o pós de você fazer várias dietas, tentativas ali no ChatGPT, assim como a gente tinha antes, as fórmulas de bolso, dieta da lua, Sim. dieta do ovo, a grande questão não é a dieta, esse é o ponto, né? Uhum. Então, dentro da parte da prática do nutricionista, é assim que eu vejo. Quem estiver na linha de frente dessa mudança, do que é que um profissional precisa entender, e aí eu vejo muito como comportamento, por exemplo, né, dessa parte de comportamento, e aí não só o nutricionista, mas eu tive acesso a pessoas da psicologia, de outras áreas da saúde, todas são defasadas. Entendi. E todos como clínico, né? Eu vejo que tem muita essa importância. Deu pra responder? Olha, então já fica a sugestão aqui, você já pode criar Respondido. mais um produto para você vender. Venda o prompt certo para você pegar o seu aliado, Olha aí. o ChatGPT como É seu isso. aliado. Olha só. Olha a criatividade, né? Surgindo. É, Você tá conecta um vendo? problema com outro ponto. Já vai para uma outra É isso. solução. É. Você sabe que eu tô fazendo um check-up e aí tô pegando os resultados e ainda tô marcando para retorno e tal. Aí teve um deles que eu falei, deixa eu ver aqui. Peguei, tirei foto e joguei no ChatGPT assim, ó. Explique como se você estivesse explicando para uma criança de 3 anos de idade detalhadamente o resultado desse exame. Ele vai explicar muito melhor que eu. Gente, foi incrível. Eu falei assim, gente, ele até me elogiou. Eu mandei para as minhas irmãs, elas deram risada. Mas ele, isso. na maneira dele, ele explicou ali um pouco sobre o resultado. Aham. Deu o que eu podia fazer para melhorar. O que tava ruim, ele me consolou. Eu falei, gente, É isso. falei, a IA é... Só que é isso, né? Ela vai até uma primeira parte. E tem gente que é raso. E essa primeira parte tá bom. Só que o real problema tá onde um Exato. profissional humano que vai trazer a solução. E as pessoas precisam entender isso. Total. E aí não só, né? Por exemplo, hoje meu maior público são diretamente os profissionais. Então, muitos dos profissionais não chegaram nisso, não pegou. Porque, de fato, de novo, a nossa ensino tradicional não chega nisso. Então, você não vai entender nem sobre negócios. Então, como é que você sustenta o negócio? Como é que você vende? Como é que você comunica? Como é que você atrai? É da porta para dentro sempre. Então, eu tô com o meu cliente, tô com o meu paciente aqui, da porta para dentro. E essa outra questão de como é que eu entrego um bom serviço? Eu vou cumprindo outras funções, a experiência do cliente, eu vou fidelizar ele, né? E aí isso a gente acaba não tendo, que é o que eu vejo muito do comportamento, que foi o que abriu todas as portas, né? Hoje eu tô muito mais em negócios e acaba que eu me identifico muito. Então, por exemplo, aqui com vocês, eu tenho várias ideias, fico pensando em questões assim. Sim. Gente, ele fica observando. Muito mais sobre a parte de gente. negócios, mais o comportamento. Sim, porque no sim, final, sim. qualquer empresa, qualquer conglomerado é composto de pessoas, né? Era o que eu ia falar agora. Faz um É pouquinho, muito faz um interessante. O que você precisa? Só chega um pouquinho mais pra lá, porque você tá pegando aqui. Da tá cortando câmera. Um pouquinho a câmera ali. Pra Teu braço. Isso. Aí, maravilha. Ou quer vir um pouquinho mais pra cá ele Vem também? também. É que aí desenquadra. Ah, Entendeu? Eu tô no limite bom? do Tá bom? enquadro aqui. não, tá bom, pode ficar. Vai ficar mais diferente. É por isso. Desculpa interromper, Foi. pode falar. Mas a respeito de empresa e empreendedorismo é aquilo que você estava comentando, né, Rafael? Essa questão de comportamento humano vai servir para tudo. É.
A consultoria vai além, não é como você falou, né? Como você tem mais contato, saúde, área de saúde. Nós temos psicólogos, ginecologistas, fisioterapeutas, que vão né, como você disse, a faculdade não vai trazer esse conhecimento. Então, os profissionais que buscarem isso, sejam eles trabalhando dentro de um grande hospital, tendo uma grande clínica ou uma própria grande clínica que queira se destacar, se ele tem um profissional voltado à análise de comportamento primeiro, e fazer isso que o Rafael falou, a longo prazo, você acompanhar, é claro que o paciente vai se sentir amparado ali. Porque hoje, o que acontece com você? Você desiste porque você tem amparo. Não. Que é onde pega a questão psicológica da pessoa. A maior demanda é emocional. Né? A maior demanda é emocional. A sociedade vive doente mentalmente, socialmente, psicologicamente. Porque, né, aquilo que a gente falou, ok, não vou lá porque eu não estou bebendo, não estou comendo. Isso. Vou ficar enfiado dentro de casa. Tá, você fica enfiado dentro de casa, você fica com depressão, porque você não está comendo, porque aí já começa. Aí nós vamos falar do Nutri. É o hormônio que você está perdendo, é o açuquinha que dava energia para você sair, é tudo aquilo. E a alegria, como diz uma mordida de um brigadeiro, um sorriso condescendente. Mas como que você muda o comportamento da pessoa para a pessoa atingir isso? Que é aquilo que eu acho que, né, o que você estava falando. Isso. O comportamento não muda do dia para a noite, é a longo prazo. Acho que essa pode ser o slogan da conversa. Né? O comportamento, você não muda do dia para a noite, é a longo prazo. O bendito imediatismo. O bendito imediatismo. Então, a cada vez mais as pessoas, até mesmo psicologicamente, mentalmente, põem na cabeça, né? Que é a velha frase. Né? Você pôs isso na cabeça e não vai tirar. Tá, mas aí se você não pôr na cabeça, você não vai mudar teu comportamento. Exato. É isso. E não é questão de força de vontade. O hábito, você começar a fazer uma coisa recorrente, não vira um hábito? Vira. E, Rafa, em que momento você percebeu que muitos profissionais de saúde são ótimos tecnicamente, mas não sabem se posicionar como negócio? Boa. Eu acho que foi justamente nessa transição, onde eu ofertava a criação de conteúdo, roteiro, o roteiro ali, né, a edição. E aí eu percebia que a grande demanda era, beleza, mas ele tá postando, mas ele não tá entendendo pra que ele tá postando. Então eu abro o Instagram, eu vou lá e posto várias coisas, mas pra que eu tô postando? Qual que é a minha função aqui? E aí eu seguia várias coisas, ia atrás, vi os nutricionistas seguindo os conteúdos da Virgínia, os conteúdos de outros criadores de conteúdo, influenciadores, e não entendia da natureza do serviço deles ali. E então a natureza de um profissional da saúde que tá nas redes sociais, por exemplo, é de expert, especialista. Então, por mais de você não entrar no Instagram para aprender sobre nada, a grande questão é que quando você a probabilidade de você comprar desse cara no Instagram vai ser quando você entende que ele é um especialista e autoridade numa questão. E aí cada um vai ter a sua maneira. Eu tenho uma maneira mais descontraída, criativa de comunicar. Ou as pessoas são mais sérias, vão ter uma dificuldade, vai escrever um pouco mais. Ótimo, sem problema. A grande questão é, eu percebi que não tinha uma visão de negócios no sentido de eu não aprendi a vender e eu não sei vender. Eu acredito que eu vou fazer um bom serviço e vai chegar gente, só de indicação. Só que aí eu começo a reclamar porque eu tô postando conteúdo e ninguém vem. Ninguém vem. E aí eu tô postando conteúdo, mas ninguém vem. E aí as pessoas que estão dentro saem também. Então eu não melhoro a experiência do meu cliente, eu não mantenho ele dentro. E aí, basicamente, essas 3 camadas. Então, muitas vezes eu percebia que o que estava sendo comunicado não tinha nada a ver com o serviço dela. Dela, eu digo, porque geralmente são mais mulheres nutricionistas. Então, às vezes ela falava sobre saúde da mulher e tinha um conteúdo sobre creatina. Não que não tenha que ter um conteúdo sobre creatina, eventualmente vai surgir, mas que esse conteúdo sobre creatina faz sentido para um público. Então, qual que é a máxima de qualquer comunicação e marketing que vocês vão ver? É você ter clareza do seu público-alvo, da praça, do público, o preço que você vai cobrar. Certo? E a gente não tinha isso, eu percebi que não tinha isso dentro do mercado da saúde. Por quê? Porque parecia que eles estavam imunes. Eu saí da faculdade, eu tenho muito conhecimento, estudei muito, e as pessoas precisam emagrecer. Ótimo, vou levantar a mão, vai vir gente. Certo. Só que o mercado, Pensamento. ele tá cada vez mais competitivo. Também. Competitivo, exatamente. E outra coisa, hoje, 2026 que a gente tá, a busca por qualidade de vida e alimentar é muito maior de
5, 10 anos atrás. Antigamente as pessoas comiam e não queriam nem saber. Hoje não. Hoje tem uma boa parcela que vai ler lá a descrição, os ingredientes, o que contém, o que faz, o que deixa de fazer, de onde veio, pra onde vai. Então, assim, hoje eu acredito que a área de nutrição tem uma crescente. O mercado tá aquecido. E, Né? e vai crescer cada vez mais por jovens e pessoas mais com idade avançada também tomando a consciência Aham. da qualidade que a gente precisa ter hoje da alimentação, Exato. né? Porque hoje tudo tudo dá câncer, tudo desenvolve isso, é AVC. Então, assim, hoje, teoricamente, o que a gente consome, muita coisa vai desencadear doenças. Então as pessoas estão um pouco mais conscientes, buscando evitar ter essas doenças. Como? Pela alimentação. Então hoje eu vejo que o mercado de nutrição tá assim, bombando. Tá. E eu acho lindo. E aí, de novo, tô sendo hipócrita, porque eu acho lindo, mas não faço. Sim, mas, por exemplo, não Tô significa... tentando, mas entendeu? Talvez em vários outros pontos, em relação a alguma coisa de treino, alguma mudança que você fez em relação à alimentação. Então, a gente tem uma certa visão meio míope, assim, de que é o 80, né? Então, é o abdômen daquele jeito, é daquela mesma maneira. E, de novo, se a gente pega ao longo da história, uma pessoa saudável não é o que a gente vê no estilo de vida de uma pessoa hoje de alta performance, né? Não é e muito provavelmente não precisa ser. E aí a gente começa a colocar a parte da vida, da estética, dentro de uma caixinha que eventualmente está muito acima de outras áreas da vida. Então é somente a área da estética que a sua vida é importante? Muito provavelmente tem a parte da família, tem a parte dos relacionamentos, do trabalho. Então tudo isso é difícil a gente equilibrar tudo. Exato. Né? Isso eu acho que é a grande questão. Sim. E muito importante também, cada um tem um organismo. Então, às vezes, aquele atleta, ele tem um tipo de vida super saudável, super controlado, vai jogar futebol, infarta e jovem. Então, assim, todo mundo tem um organismo. O que funciona para um não funciona para outro, de repente, também. Isso também é complexo. Esse aqui sai até um corte, porque a gente fica muito preso em estratégias, enquanto o que é importante são as premissas. Então, por exemplo, você falou do mercado tá aquecendo. O mercado da saúde está aquecido. Ótimo. Então, eu, como profissional da saúde, preciso estar surfando essa onda. Mas e quando não tiver? Por exemplo, dezembro, ninguém quer comprar consulta nutricional. Quando não tá? Chutando balde, Não querem. Quando não tá, quais são as estratégias que eu tenho como negócio? Então, a gente fica muito preso em a gente seguir as ondas e pouco nas premissas. Então, qual que é a premissa do que eu preciso fazer como negócio? Como que eu vou organizar o meu caixa? Qual que é... Por exemplo, eu não tenho seguro, não tenho seguro-desemprego, não tenho regime CLT, não tenho nenhuma proteção. Como que esse cara se protege em relação econômica? Tudo isso a gente não vê. E aí, quando... Putz, janeiro, eu tô vendendo muito, tô vivendo muito bem. Em dezembro, você olha pra esse cara e você fala... Não parece que é a mesma vida. Por quê? Porque ele não olhou pra isso, não se viu como negócio. Isso cai exatamente numa pergunta boa aqui. Qual é a maior trava que você vê hoje em profissionais que querem empreender, mas não conseguem sair do lugar? Essa é boa. Qual que é a maior trava que eu vejo dos profissionais que querem empreender, mas não conseguem sair do lugar? Justamente nisso. Então, de repente, Essa é boa. ele tem medo dessas fases que são sazonais e que, eventualmente, ele não vai ter o resultado que ele teria em outros meses. Por exemplo, Carnaval, Páscoa e Natal são épocas que a galera chuta o balde. Boa. Então, ele vai ter que sair da zona de conforto dele, de se reinventar. A maior dificuldade que eu percebo de profissionais da saúde, assim, como um todo, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo de profissionais da saúde tentando empreender é emocional. No sentido de assumir um negócio. A maior dificuldade, ela é emocional quando você olha e você quer usar da parte do empreendedorismo. Por quê? Porque custa pra você, de fato, assumir que se aquilo der errado, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. E se der certo também, ótimo. Mas você tá fazendo tudo que você pode? E tudo que você pode, dentro das condições que você tem, ótimo. Não tô falando de perder horas de sono, não, mas tudo que você pode no sentido de você tá se colocando pra assumir que você tem um negócio, você tá se organizando pra contar com pessoas que sabem mais do que você nas áreas delas, né? Então, pô, preciso aprender a vender. Eu tá aprendendo a vender, tá aprendendo a se comunicar melhor, porque, por exemplo, duas habilidades. Eu falei do macro, né? Então, acho que é a mentalidade emocional que é a maior dificuldade, e as habilidades eu vejo muito vendas e comunicação. Então, a gente não aprende a vender, e no Brasil a gente tem uma baita preconceito com vendas. Então, vender, eu tô basicamente roubando da Marília, né? Essa perspectiva que a gente tem. E a segunda é comunicar, que é no sentido de quão mais claro eu falo sobre o que eu faço e eu causo desejo nas pessoas. Que a venda nada mais é do que
a troca de confiança, Sim. né? Porque Sim. eu confio no Sim. que eu tô fazendo a ponto de te oferecer e falar que o problema que você acabou de me Isso falar eu aqui. consigo resolver. Uhum. Mas aí como é que você vai confiar em mim se, quando você vem perguntar como é que eu trabalho, eu te mando, por exemplo, um PDF de valores só? Eu não conecto você, não falo com você, eu não mostro qual que é o valor, eu não entendo quais são os seus problemas. Por quê? Porque eu não entendo sobre vendas. Né? Então acho que são esse conglomerado de coisinhas, assim. Não sei se eu respondi. Sim. Que linka Sim, a minha outra sim. pergunta que é muito boa. É. A gente tá treinado aqui. Se preparou bem. Você, né, quando a gente conversou antes de você vir, você falou que você estuda neurociência por prazer, né? Aham. O que o comportamento humano te ensinou sobre vendas e comunicação O que desse estudo? Boa. E a festa rolando solta ali, né? Aqui no fundo tá tendo uma festa. Tô ouvindo a música. Entender sobre comportamento, entender sobre neurociência na parte de vendas e comunicação, ele me ensinou muito que as pessoas, elas têm demandas e elas têm necessidades que muitas vezes nem elas sabem quais são. E eu vendo pelo que a pessoa quer e eu entrego o que ela precisa. Excelente. Eu entendo, eu vendo o que você quer, mas eu entrego o que você precisa. Se eu venho aqui e falo pra você, Carlinha, a gente precisa entender os antecedentes do seu comportamento pra que você consiga reforçar e parar de comer doce. Se você não entendi nada. Agora, num processo de vamos entender, criar estratégias pra gente regular essa sua alimentação com doce pra que você consiga emagrecer e chegar no seu objetivo assim, assim, assim. Eu não falei qual que é a estratégia. E muitas vezes o problema da saúde, do profissional, é a gente ficar preso no que eu preciso entregar. Então, ótimo que você sabe sobre o ciclo de bioquímica, de carboidrato, que você entende sobre mecanismos técnicos. Sim. Mas, o que a pessoa precisa entender para que ela compre de você e para que, de fato, ela mude a vida dela, né? Porque eu acredito que vendas é um pouco disso também. É a troca de confiança para que a pessoa mude a vida dela a partir do que você entrega, seja o seu serviço ou o seu produto. Sim. Né? Então, aqui tá ouvindo vocês estão prometendo algo. E aí também alinhamento de expectativa, né? Eu acho que vendas é muito um eterno alinhamento de expectativa, promessa de alinhamento de expectativa. É você despertar a necessidade do outro versus a confiança, né? Então, eu despertou a necessidade de consumir o seu Exato. produto, mas, ok, então eu preciso desse produto, mas com quem que eu vou adquirir esse produto? É. Com quem gerou mais confiança, com É. quem foi mais a fundo ali. E a gente não inventou, né, essa necessidade. Exato, Você me trouxe. exato. Esse é o ponto. Sim. Já existe em você, Sim. só que muitas vezes não tá tão urgente. Então, às vezes, não tava tão urgente que você precisava fazer aula de canto, até você fazer um podcast com alguém de canto. Sim, E aprender algumas questões. Sim. Então, a demanda, ela já existe. E aí, às vezes, quando a gente fala assim, né, despertar o interesse, às vezes as pessoas podem ter um preconceito maior ainda com vendas, que parecer porque as pessoas ficam criando desejos na minha cabeça que eu não precisava. Puxa, quem tá aqui... Tudo bem, né? Mas você vive numa sociedade que, de alguma forma, tem essa pressão estética. E no final do dia, quem fica se cobrando e se culpando é ela. Eu só tô aqui pra ajudar. Faz sentido? Mesma coisa no negócio. Quem fica no final do dia se cobrando pra ter mais previsibilidade, pra que eu consiga alcançar as pessoas certas, é o profissional. Sim. E manter, né? E Também. manter, E e manter. manter. Principal, Então- não é só trazer, né? Como você É disse. isso. Não é só trazer. Como que eu mantenho essas pessoas? Então, como que eu comunico pra Comunico isso. só levantar? Vamos levantar essa É. bola. Ó, é esse caminho. Você que escolhe. Sim. Perfeito. Uhum. Ai, gente. Por que tudo que é bom dura pouco? É. Maravilhoso. Olha, gente, Que papo incrível. já tá De lá. novo, 3 tapas na minha cara. E eu acho que o podcast é só pra me transformar. Porque todas as vezes que vem um papo assim, eu fico pensando, gente, eu acho que é Eu só acho que pra essa é a reafirmando. máxima, né, do Só podcast. reafirmando. Pra gente encerrar aqui, eu vou Boa. trazer uma última pergunta pra você. Se você pudesse resumir seu trabalho em uma frase para quem está do outro lado da tela, qual seria? Boa. eu posso deixar uma frase que também mais inspiracional, assim. Eu diria que as pessoas... Vamos melhorar. Eu diria... Aquela câmera ali? Pode ser? Pode? Eu diria que as pessoas merecem... Você merece que as pessoas que precisam de você encontrem você para mudar a vida delas. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas... E você merece que as pessoas que precisam de você encontrem você para mudar a vida delas. Então, o que você faz, como você muda e quem são o seu público que você vai conseguir levar essa transformação, precisa que você chegue até ele. E aqui a gente tem um grande mecanismo.
Perfeito. né? Sim. Acho que é o Sim, melhor momento É, da história que a gente pode aproveitar isso. sim. Só que tem vários colaterais, que você fica ansioso criando conteúdo, você Sim. fica lá rolando, então Sim. a questão não é só saber, mas tem pessoas precisando de você e alcance elas. Uhum. Muito bom. Muito bom. Perfeito. E parabéns pra vocês também, eu acho que essa é uma baita Obrigada. iniciativa que tem pessoas precisando ouvir pessoas comuns, pessoas normais, e vocês estão atendendo. Olha aí a máxima da venda. Sim, É, muito bom. com certeza. Ai, gente. Vamos para um volume 2 de novo, uma parte 2. Aceito. já. É isso aí. Dessa energia incrível, a gente traz o que? Não é público, mas poderia ser. Roda a vinheta. E, gente, no nosso Não é Publi Mais Poderia Ser, a gente quer falar da Gava Skin, porque é aquele tipo de produto que facilita a vida real. São produtos práticos, multifuncionais, que fazem a produção da make e cuidam da pele ao mesmo tempo. Blush, sombra, batom, rímel, hidratante, protetor solar, tudo pensado para quem vive na correria, mas não abre mão de se sentir bem. É maquiagem com ativos de skincare, textura leve, resultado rápido e aquele efeito de pele bonita em minutos. Gava Skin é sobre praticidade, autocuidado e beleza possível no dia a dia. Não é publi nem parceria, mas fica a dica, né, Carlinha? Exatamente. Tá bela, hein? Olha, eu estou toda de guava. Toda. Batom, blush, sombra. Esses sticks, eles são perfeitos. Ó, iluminador, hidratante, protetor A embalagem solar. é bonita, né? Não é? É prático pra você carregar na bolsa. Eu não preciso nem falar que eu sou fã, porque isso daqui não é recebidos, tá? É recebidos pagos. Você tá usando agora, Gava? Tô usando agora. Tá. Você se produz em 5 minutos ou menos. Eles têm uns produtos que são muito fáceis e úteis. Eu até esqueci de colocar o rímel deles. É maravilhoso, porque não borra. Então, guava, a gente quer muito ter vocês aqui. Vamos sortear a guava para os nossos ouvintes, telespectadores. Dá um cupom de desconto. Vamos vir de parceria. Beleza? Isso Estamos aí. contando com vocês. Os profissionais de saúde usam muito isso aí. Ó. Guava. E falando em parceria, se você tem uma marca, uma empresa, um produto e quer divulgar o seu serviço aqui no Garotas do Programa, entre em contato com a gente. Leia esse QR Code da tela ou liga ou manda o WhatsApp para o 011 99221 5665. A gente vai entender a melhor forma de comunicar o seu produto, o seu serviço aqui no Garotas do Programa e a gente vai ficar muito feliz de ter você como parceiro ou patrocinador. Então, não deixa de fazer esse contato. E, claro, a gente vai agradecer os nossos fiéis parceiros que vêm com a gente já desde o ano passado. Então, coraçãozinho, tô fazendo certo. Nossos coraçõezinhos para Bubbles Tecnologia, nossa produção. Se vocês gostam da qualidade das nossas artes, da nossa comunicação, dos nossos vídeos que a gente faz com todo carinho para chegar com a maior qualidade e perfeição aí para você, Bubbles Tecnologia. Tem um projeto? Tá na gaveta? Quer rentabilizar com ele? Faz contato com a Bubbles que eles vão realizar e você vai ficar super feliz. E a papelaria da Pro, que tem produtos incríveis e a gente gosta, lógico, das nossas canecas personalizadas. E lá vocês têm 5% de desconto lá no site da papelaria da Pro. Montini Pizzaria, gente. Amor a cada fatia, literalmente. Sabe aquele forno a lenha, aquela massa crocante, fininha, diversos sabores, ideal para você comer com a família e comer reunião de negócios. Ou simplesmente tô a fim de comer uma pizza, tô com fome, passa lá. Eles têm delivery, eles têm o salão e eles têm um lugar que você come a pizza por pedaço. Incríveis. Eles ficam em São Bernardo. Se eu fosse vocês, eu ia lá comer, porque Montini, ó, dá até água na boca de falar. E outra água na boca que vai te dar é Mania de Açúcar, que produz doces maravilhosos, macarrons, palhas italianas, o bem casado deles é maravilhoso, então você pode encomendar para todos os seus eventos e celebrações. E se você quiser ter acesso a todos esses parceiros que vêm com a gente desde 2025, vai ter o QR Code na tela, então entra lá, siga eles também, vai ter as redes sociais deles, então entra lá, curte, siga também, dá esse apoio para eles que eles merecem. Isso aí, muito bom. E vamos pro quadro mais sincero desse podcast, que é o Isso Me Deixa Puta! Rafa, o Isso Me Deixa Puta é o que te deixa puto, muito bravo, ou que você não gosta, fica frustrado, chateado, da área que a gente, do assunto que a gente trouxe. Boa. Né? Então, e também é um momento de vou botar pra fora agora. Chutar cachorro. Vixe. Solte a voz. Nossa, muita coisa, né? Acho que uma das coisas que a gente falou lá no comecinho, quando a gente falava ainda de nutrição, acho que uma das coisas que me deixa puto
ver muitos profissionais, algumas pessoas vendendo coisas milagrosas, assim, né? Então, resultados muito rápidos, nossa, resultados Gurus da vida. incríveis, seja em negócios, nessa parte de guru, seja na parte da saúde. Então, qualquer processo de mudança custa tempo. E não só você afeta a pessoa que está gastando dinheiro para tentar e muitas vezes não vai conseguir, porque a minoria consegue, mas assim como você está causando pressão naquelas pessoas que olham e falam assim, eu não consegui porque é força de vontade. É, Acho que isso me deixa muito puto. exato. Ai, gente, muita coisa me deixa puta nessa área, mas assim, Não, vocês têm que ter muita coisa, vocês ficam putos pra toda vez vocês estão trazendo mais Nossa, aqui. É. Né? fica puta É, toda porque- vez. Pesquisando. ó, mas uma coisa que Puta da me deixa puta é aquela pessoa que julga sem saber, Boa. né? Então, assim, fulano de tal não fez tal coisa. Ah, mas fulano de tal não fez tal coisa. É um idiota, é um fraco, Boa. ou não tem força de vontade e tal. Você sabe os poréns? Boa. Né? Então, as pessoas estão muito apontando o dedo, julgando, sem saber, cada um tem a sua história, seu interior, né? Então, acho que a gente tem que julgar menos, criticar menos e tentar entender mais, usar um pouco mais a empatia. E essa questão de mudança de hábitos é principalmente, Isso. né? É Então, e como eu vivo isso na pele, então eu fico puta. isso. É isso. Porque muitas vezes eu sou julgada e as pessoas não veem que eu quero. Sim. Eu tô tentando. Para de me criticar, eu tô tentando. É, boa né? demais. Assim como eu, tem várias pessoas, né? Então isso me deixa puta. Eu fico mais puta em ver uma situação que o Rafael e o Matheus, que está aqui com ele hoje, tá trazendo pra gente, que é uma situação que leva a gente a se preocupar com o futuro. Você falou a respeito de futuro, Boa. mas não deu tempo da gente comentar a respeito ainda, então ainda dá tempo. Mas o que me deixa puta é o futuro que está vindo. São profissionais que estão vindo aí que não estão pensando a longo prazo. Eu acredito. Você, Rafael, o que você vê de futuro hoje na área de nutrição? De lado negativo. Acho que algumas coisas preocupam, assim, no sentido de perder espaço. Acho que a pergunta da galera aqui em relação a IA é muito boa. Então, muita gente, eu acho que vai acabar perdendo espaço. E a nutrição hoje já é um curso que, por exemplo, quando você faz as pesquisas, muita gente desempregada ou trabalha em outras áreas, né? Então, que brincam de quem faz direito, quem faz engenharia. Tudo virando Nutrição Uber. É muito Tudo assim, virando porque Uber. quando você se forma, você acha que você vai ter um emprego. No geral, você ou cede para a área clínica ou vai para uma oportunidade dentro de cozinha, que é muito diferente do que às vezes são as expectativas. Sim. Nossa, Então isso verdade. é uma preocupação que eu Cozinha. tenho, e para os profissionais e para as pessoas eu tenho uma certa esperança no sentido de continuar estudando, melhorando. E aí hoje eu trabalho especificamente na parte de negócios, né? Mas a longo prazo eu me vejo muito ajudando nessa parte clínica também, porque hoje um dos valores para mim é trabalhar com pessoas que são boas. Então eu sei da qualidade como profissional e aí a gente vai alavancar essa comunicação para alcançar mais gente. Mas uma coisa que me deixa preocupado é muita gente que sabe esse outro lado que eu ajudo, mas não são boas o suficiente para realmente levarem mudanças que sejam sustentáveis. E mexer com a saúde é muito preocupante, né? Então, não só é preocupante você trazer as pessoas venderem uma coisa que às vezes não é uma verdade, mas o colateral daquilo. Então, traumas e questões assim. Então, é assim que eu me vejo no futuro, não só nessa parte de negócios, mas um dos valores hoje é manter pessoas que são boas, que eu tenho... Sim, eu indicaria, eu trago, se não for eu que vou atender, essas pessoas são, né? E ao longo do tempo ir construindo isso para ajudar mais gente. Quem sabe chegar na educação tradicional, ou por fora dela mesmo. Claro. Excelente. É isso, é a questão de ficar puta com esses profissionais que não pensam a longo prazo. Muito bom. E agora a gente vai do puto Puto. para o nosso momento que a gente usa a nossa voz para ajudar alguém. Então vamos do ruim para o melhor, para o maravilhoso. Produção, roda a vinheta do nosso Garotas em Ação. Garotas do programa. E hoje no nosso Garotas em Ação nós vamos falar do grupo da Sopa, que desde 1996, leva dignidade para pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. Toda quinta e sábado, mais de 500 refeições completas
são distribuídas, além de água, roupas, kits de higiene e até ração para pets que acompanham essas pessoas. Não é só sobre comida, é sobre cuidado, escuta e humanidade. Para você que quiser ajudar, o Instagram deles é @grupo da sopa oficial e entre em contato com o Alexandre pelo QR Code que vai ter aqui na tela para falar sobre doações e voluntariado. E claro, ajude a divulgar também o grupo da sopa, tá bom? E já emendando, nós vamos para o nosso novo quadro, Confessa pra mim. Roda a vinheta. Roda a vinheta aí. A gente não eliminou o nosso momento roletrando, que a gente adora. E a dinâmica é a seguinte. Você vai rodar, o número que cair corresponde a uma pergunta mais íntima, mais profunda, Tá, que a gente vai descobrir sobre você. boa. Então roda com vontade aí, rodando! Misericórdia. Vai. Caiu no 4. Quatro. De 4 aqui, né? Vamos ver. Eu sempre fico na dúvida, porque coloco algumas opções do 4. Você tá vendo o número 6, 7, 8, tá escolhendo. Vamos lá. Se a sua vida virasse um documentário, qual seria o tema principal? Se a minha vida virasse um documentário, qual seria o tema principal? Nossa senhora, essa é boa, hein? Essa quer aqui vai pensar? pro livro, essa aqui vai pro... vai isso pro é pra documentário, quem quer fazer a biografia. Eu acho que o documentário, o título, né? É. Pode ser tipo um subtítulo, assim. Acho que o título seria muito sobre... você descobrindo que você é mais forte do que pensa, alguma coisa assim. E aí acho que seria muito sobre como a ambição, mantendo valores, pode te levar longe, como pessoa, como profissional e mantendo alguns valores, assim, família, essas coisas. Acho que seria alguma coisa assim. Boa. Acho que desde pequeno eu me vi olhando pra coisas mais longe do que algumas pessoas e me sentia fora, né? Me sentia Sim. desconectado, assim. Então eu sei que tem pessoas ao longo, né, por aí que também sentem assim e acho que seria pra alcançar elas, assim. Alcançar. Perfeito. É muito bom, né? Essas perguntas, assim. É, Elas são um pouco diferente. difíceis, mas ela faz a gente olhar pra dentro e buscar essa resposta lá dentro da gente, né? Lá dentro de nós. É uma coisa íntima. Por isso que é o confessa pra mim. E já emendando nesse pensamento longo aqui, vem aí o nosso pensamento da semana. Roda a vinheta. Nosso pensamento da semana é: nem tudo que te cansa é falta de força. Às vezes é excesso de cobrança por tentar ser quem o mundo espera e não quem você realmente é. Pense nisso. Forte. Eu posso deixar uma? Claro! Essa última semana eu tive um pensamento, eu até trouxe aqui pra produção, que é: não espere. Muitas vezes a gente planta e a gente espera colher logo em seguida. Muito antes de você colher, continua cultivando. Ainda não tá no momento de colher. Espera Sim. mais que vai chegar o seu momento. Acho que seria mais ou menos assim. É, tudo tem o tempo de Tudo colheita, tem o né? tempo. O morango não dá o ano inteiro. O morango É. tem a época certa. É. Não, e eu acho que Assim muitas vai pra vezes... tudo. Mas o pezinho tá lá, sendo aguado, Exato. sendo adubado, e eu acho que muitas vezes a feito. gente associa que eu plantei, então me esforcei, eu fiz. Já tá na hora de colher? Ainda não. Continua. Acho que é assim. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Arrasou. Gente, e hoje a gente aprendeu muita coisa. Vocês viram que agora eu tô fazendo algumas anotações aqui, né? E assim, e uma das anotações que eu fiz, que a gente aprendeu hoje, é que a gente falou sobre enxergar além do diploma, entender comportamento humano e usar a comunicação como ponte, não como vitrine. Muito importante isso, né? De tudo que a gente falou. Como pode, boa. É. Falamos de criatividade, saúde mental e da coragem de se posicionar, né? Muito sobre comportamento, né? Muito bom, das pessoas saírem da zona de conforto, se Saírem reinventarem, da zona de né? conforto. Entrar ali pra dentro de si é importante. E aprendermos que quando a mensagem é verdadeira, ela sempre encontra quem precisa ouvir. Isso é muito bom e importante. O que mais? Aprender a vender melhor, se comunicar melhor, tudo a longo prazo, como a gente está A longo prazo. falando, né? Boa. Não vamos plantar, espera para colher, como o Rafa pôs muito bem. Boa. E detectar
o principal, né? O que hoje tá faltando? Isso aqui é uma necessidade da atualidade, como você fez, né? Você sacou ali uma coisa que, opa, não tem coisa aqui, eu posso cavar aqui que eu vou conseguir extrair coisas boas. E é o que você fez e tá fazendo. E as pessoas precisam ter esse olhar atento, né? Eu acho que sempre pode ser melhor. Tudo Sim. poderia ter sido melhor e a gente fica, acho, muito, muito preso nisso, assim. Então, No eu mesmo. poderia estar num ambiente melhor, eu poderia... eu poderia me sentir mais encaixado como aluno. Por que eu tô me sentindo fora? A grande questão é, no final do dia, como você olha para esse seu desconforto e percebe que ele é uma oportunidade de ver uma coisa diferente. Então, nessa parte de comportamento, sempre que uma coisa ele tá te tirando um pouco do sério ali, tá te incomodando, é porque tem informação pra gente olhar. Olha pra isso. E às vezes é pra mudar o caminho. É, né? pra mudar o caminho. É. Vai ser desconfortável no Pô, começo, muito. vai doer, né? Muito. Eu acho que esse fica um corte legal, porque Vai doer. eu lembro que eu fui muito zoado quando eu comecei a criar conteúdo na época da faculdade, assim, lá no começo. E até hoje, assim, eventualmente, em alguns contextos surge alguma coisa. E acho que esse é um grande ponto, assim. Não de querer provar, querer mostrar alguma coisa, mas no final, as pessoas que chegam em um lugar que outras não chegaram, você vai passar por esse momento de Processo de desaprovação. dor. Desaprovação. Então, acho que a mesma coisa rola aqui com vocês, assim. Putz, esse nome, essa coisa, isso aqui Com sustenta. certeza. É. Com certeza. Ai, É. gente, e assim a gente chega ao final de mais um Garotas do Programa. Maravilhoso. Obrigada de coração, Rafa. Você Obrigado. Agradecer. Demais. Vocês são demais. Bubbles, agradecer. vocês são demais. Bye, bye. E principalmente você que ficou aí com a gente até aqui, né? Porque esse podcast, ele faz sentido para as pessoas que são reais aí do outro lado, né? A gente traz pessoas reais para pessoas reais que estão aí assistindo. Então, muito obrigada, tá? Rafa, chora. Como as pessoas te acham? Rede Boa. social, Todas as redes. contato. Lembrando, vai estar tudo na descrição Na do descrição programa, do tá? vídeo. E aí a gente também vai colocar aqui na tela como as pessoas te encontram, te Boa. seguem. Boa. Acho que a minha principal rede, que é onde eu mais produzo, assim, pra essa parte de negócios, é @Rafa, com PH, Santilli, com 2 L's I no final. Rafa Santilli, assim como deve estar no nome Sim. na descrição, né? E é onde eu mais foco comunicação, assim. E que parte do processo também é entender o que você precisa abrir mão. Então, em algum momento eu vou estar em algumas outras. Vejo o YouTube como um grande portal do longo prazo. Mas acho que a principal é essa pra vocês. Tá e muito ótimo. obrigado pelo convite. Vocês também. A gente amou, foi demais, foi Rafa. demais. Só tenho que agradecer. É só agradecer, trouxe muita informação, gente. A cada episódio a gente fica aqui apaixonada por todo mundo que vem, por tudo que a gente aprende, né? E já no gancho, volta lá no episódio da Magimase, que é a pizza do minha Rafa, pizza. gente. Verdade. Volta lá no episódio, Eu não assiste canto ele como ela, também. já pra adiantar. Mas o vozeirão já vem, a entonação já Verdade. vem de sangue. Olha, família. De família, de sangue, hereditário. É hereditário. Mas volta lá, faço esse convite pra vocês também. Muito bom. Má, obrigada, mais uma gravação. Obrigada, Sensacional. Carlinha. Conta pra turma aí como Tenho. eles te acham também. Tenho só a agradecer, vocês me acham como @Marília_Glenda_oficial. Estou em todas as redes também, então entra lá que vocês acompanham um pouquinho mais de mim. E já venho trazendo aquele convitinho super especial para todos vocês que ainda não seguem o @garotas.do programa. Nós estamos no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Facebook, temos uma pagininha lá também para nós que somos vintage, adoramos aquelas coisas lá. Todas minhas comadres, tá tudo lá no Facebook. Entra lá para seguir. E lá no YouTube, voltando lá, gente, para você que tem um coleguinha, tem alguém na família, tem alguma pessoa que tem um probleminha de surdez, entra lá e ativa a legenda. Lá no YouTube já é automático. É só apertar lá no CC. A produção falou que é CC. Tá? E ativa o sininho já também para receber todas as nossas novidades, todos os nossos shots, todos os nossos episódios novos aparece lá para você toda a notificação, tá bom? Então aproveita, entra lá, divulga para quem quer ver esse conteúdo também, tá? E o QR Code tá na tela, tá bom? Vai facilitar muito para vocês. Entra lá que de lá vai te levar para todo esse mar de conteúdo
que vocês estão perdendo. Então entra lá e clica. Muito bom. Obrigada, Carlinha. Obrigada a você. E se você quiser me acompanhar mais de perto, ver meus bastidores, meu dia a dia, dar umas risadas comigo, se emocionar comigo, ou se revoltar comigo, me siga lá no sorria_Maria. Lá eu posto muita coisa no TikTok e no Instagram. Então venha se divertir comigo. E, gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui. Que Deus abençoe essa semana com luz, proteção, boas conquistas. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Um beijo e até o próximo Garotas do Programa. Beijo e tchau, tchau! De se Desculpa, errei. Volta. Cortou. De se exercitar, tá vendo? Tá tão na alma de não fazer nada. Então. Garotas do programa. Garotas do programa. Agora vai. Garotas do programa. Garotas do programa. Não, nesse caso não temos, né? Corta. Temos na lixeira. Amei. Entrou no dele agora.